Ninguém apareceu no meu casamento. Até que uma senhora entrou. Com minha história, o salão estava completamente vazio. 23 cadeiras de cada lado do corredor, todas vazias, como se fossem testemunhas silenciosas da minha humilhação. O cheiro de flores brancas misturado com o perfume que eu havia borrifado demais por nervosismo criava uma atmosfera sufocante. Minhas mãos tremiam segurando o buquê de rosas, e eu podia sentir o suor frio escorrendo pelas costas do vestido que havia custado 3 meses de salário. Eram 15h47. O casamento deveria ter começado às 15h30, mas ali estava eu, sozinha no altar, com o padre ao meu lado sussurrando palavras de consolo que não conseguia escutar. O som dos meus próprios batimentos cardíacos ecoava nos meus ouvidos como tambores de guerra. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, e eu começava a aceitar a realidade cruel. Ninguém havia aparecido. Nem minha família, nem meus amigos, nem sequer meu próprio noivo. O vestido de noiva que eu havia sonhado usar desde criança agora pesava como uma armadura. Cada pedrinha bordada à mão parecia me lembrar de quanto tempo eu havia gastado planejando esse dia. As lágrimas começaram a borrar a maquiagem que a vizinha havia feito gratuitamente, porque eu não tinha dinheiro para contratar uma profissional. Senti o gosto salgado na boca e tentei engolir o nó que se formava na garganta. Foi então que escutei o barulho da porta principal se abrindo. O rangido das dobradiças velhas da igreja ecoou pelo salão vazio como um trovão. Meu coração disparou. Talvez fosse Marcos, meu noivo, chegando atrasado com alguma explicação. Talvez fosse minha mãe, que havia prometido estar lá independentemente de qualquer coisa. Virei-me lentamente, com uma mistura de esperança e terror, preparada para qualquer coisa, menos para o que realmente vi. Uma senhora idosa entrou cambaleando, apoiada em uma bengala de madeira escura. Seus cabelos grisalhos estavam desarrumados, como se ela tivesse corrido, e sua respiração estava ofegante. Ela usava um vestido simples, azul marinho, que parecia ter sido o melhor que ela possuía. Seus olhos, azuis como o céu de inverno, me fitavam com uma intensidade que me fez gelar. Havia algo familiar naquele olhar, algo que me fez sentir um arrepio na espinha. Ela caminhou lentamente pelo corredor, suas passadas ecoando no silêncio mortal do salão. Cada passo que dava parecia proposital, como se ela soubesse exatamente onde estava indo. O som da bengala batendo no chão de mármore criava um ritmo hipnótico que me fazia questionar se eu estava sonhando. Suas mãos tremiam ligeiramente, não sei se de idade ou de nervosismo, mas sua determinação era inabalável. Quando ela chegou mais próxima, pude ver que carregava uma pasta de couro velho debaixo do braço. A pasta estava amarrada com um barbante, como se contivesse documentos importantes que ela não podia arriscar perder. Seus lábios se moviam em sussurros que eu não conseguia decifrar, mas parecia que ela estava conversando consigo mesma, ou talvez orando. A luz colorida dos vitrais da igreja criava sombras dançantes no seu rosto enrugado. "Você é Marina Santos?", perguntou ela, sua voz rouca mas firme. A forma como pronunciou meu nome me fez tremer. Não era uma pergunta casual, havia certeza naquela voz, como se ela já soubesse a resposta. Assenti com a cabeça, incapaz de formar palavras. Minha garganta estava seca como papel, e eu senti que algo estava prestes a mudar para sempre naquele momento. Ela se aproximou ainda mais, e eu pude sentir o cheiro de lavanda que emanava de suas roupas. Era um perfume nostálgico, que me lembrava vagamente de algo que não conseguia identificar. Seus dedos enrugados mexeram nervosamente na pasta, como se ela estivesse decidindo se deveria ou não revelar o que havia dentro. O silêncio entre nós era ensurdecedor, interrompido apenas pelo barulho distante do trânsito lá fora. "Eu sei por que ninguém veio", ela disse, e as palavras saíram como um soco no estômago. Minha visão ficou turva por um momento, e eu tive que me apoiar no altar para não cair. Como ela podia saber? Como uma completa estranha podia ter informações sobre o dia mais importante e mais humilhante da minha vida? Minha mente correu tentando processar suas palavras, mas nada fazia sentido. Ela abriu a pasta com dedos trêmulos, e eu pude ver papéis amarelados pelo tempo. Fotografias antigas, cartas escritas à mão, documentos que pareciam ter décadas de idade. O cheiro de papel velho se misturou com o perfume de lavanda, criando uma atmosfera quase surreal. Cada movimento dela era calculado, como se ela houvesse ensaiado esse momento milhares de vezes na sua cabeça. "Sua história não começou hoje, Marina", ela continuou, retirando uma fotografia em preto e branco da pasta. "Ela começou há muito tempo, muito antes de você nascer. E eu preciso te contar tudo antes que seja tarde demais."
Suas palavras ecoaram pela igreja vazia, ganhando um tom profético que me fez questionar se eu estava vivendo um pesadelo ou se aquilo era realmente real. A fotografia que ela segurava mostrava uma mulher jovem em um vestido de noiva. Por um momento, pensei que fosse apenas uma coincidência, uma foto antiga qualquer. Mas quando ela virou a imagem na minha direção, senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. A mulher na foto tinha meu rosto. Não era parecida comigo, era exatamente igual a mim, como se fosse meu reflexo no espelho. Minhas pernas começaram a tremer, e eu tive que me sentar no primeiro degrau do altar. O vestido de noiva se espalhou ao meu redor como pétalas de flor, mas eu nem percebi. Minha mente estava correndo, tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava vendo. Como podia existir uma fotografia de décadas atrás de uma mulher que era idêntica a mim? Era impossível, surreal, assustador. Quem é você? Consegui perguntar, minha voz saindo como um sussurro rouco. Ela sorriu, mas não era um sorriso feliz, era um sorriso carregado de tristeza, de segredos, de décadas de silêncio. Seus olhos azuis brilharam com lágrimas não derramadas, e eu percebi que aquele momento era tão difícil para ela quanto era para mim. Havia dor naquele olhar, uma dor antiga e profunda. Eu sou Helena Santos, ela respondeu, e meu sobrenome ecoou pela igreja como um eco do passado. E essa fotografia é da sua avó. Minha filha. As palavras dela me atingiram como raios. Minha avó havia morrido quando eu era muito pequena, e eu praticamente não tinha memórias dela. Minha mãe nunca falava sobre ela, sempre mudava de assunto quando eu perguntava. Agora, de repente, havia uma mulher afirmando ser minha bisavó. Helena se aproximou e se sentou ao meu lado no degrau do altar. Seus movimentos eram lentos, carregados pela idade, mas havia uma gentileza neles que me fez relaxar ligeiramente. Ela cheirava a lavanda e a memórias antigas, e sua presença, apesar de misteriosa, não parecia ameaçadora. Pelo contrário, havia algo reconfortante nela, como se eu houvesse encontrado um pedaço perdido de mim mesma. Sua avó se chamava Marina, exatamente como você, ela continuou, passando os dedos carinhosamente pela fotografia. Ela se casou nesta mesma igreja, há 60 anos. Usou um vestido quase idêntico ao seu, feito pela mesma costureira que fez o seu. Ela também teve um casamento onde ninguém apareceu. As palavras dela me fizeram arrepiar. Era como se a história estivesse se repetindo, como se eu estivesse presa em um ciclo que começara décadas antes. Ela me mostrou mais fotografias, todas em preto e branco, todas mostrando mulheres que pareciam ser versões mais antigas de mim mesma. Cada imagem contava uma história de solidão, de casamentos solitários, de mulheres da minha família que haviam passado pelo mesmo que eu estava passando. Era como se houvesse uma maldição, um padrão que se repetia geração após geração. Minha respiração ficou acelerada, e eu comecei a sentir claustrofobia mesmo estando em um espaço aberto. Por que você está me contando isso? Perguntei, lutando para manter a voz firme. Parte de mim queria acreditar que tudo aquilo era um delírio, que o estresse do casamento havia me feito imaginar coisas. Mas as fotografias eram reais, o cheiro da pasta antiga era real, e a dor nos olhos de Helena era real demais para ser imaginação. Havia algo acontecendo ali que ia além da minha compreensão. Helena guardou cuidadosamente as fotografias e me encarou com uma seriedade que me fez tremer. Por que você precisa saber a verdade sobre sua família antes de tomar qualquer decisão? Ela disse, sua voz ganhando um tom de urgência. Existe algo que sua mãe nunca te contou, algo que ela jurou nunca revelar. Mas eu não posso deixar que você passe pelo que sua avó passou sem saber a verdade. Ela se levantou lentamente, apoiando-se na bengala, e estendeu a mão para mim. Venha comigo, Marina. Tenho algo para te mostrar que vai mudar tudo o que você pensa que sabe sobre sua vida. Seus dedos eram frios quando toquei sua mão, mas havia uma força surpreendente neles. Era como se ela estivesse me oferecendo uma porta para um mundo que eu nem sabia que existia. Levantei-me, o vestido de noiva farfalhando ao meu redor, e olhei uma última vez para o altar vazio. Algumas horas antes, aquele lugar representava meus sonhos, minha esperança de felicidade. Agora, parecia apenas o cenário de uma repetição, um capítulo de uma história muito maior que eu ainda não compreendia. O padre havia sumido discretamente, nos deixando sozinhas com nossos segredos e revelações. Helena começou a caminhar em direção à saída, e eu a segui, meus saltos ecoando no mármore frio. Cada passo que dava me levava mais longe do que eu pensava que era minha vida e mais perto de uma verdade que eu não tinha certeza se queria descobrir.
O peso do vestido de noiva parecia aumentar a cada movimento, como se ele estivesse carregado não apenas com meus próprios sonhos, mas com os sonhos de todas as mulheres da minha família que vieram antes de mim. Quando chegamos à porta da igreja, Helena se virou para mim uma última vez. O que você está prestes a descobrir vai explicar não apenas por que ninguém apareceu hoje, mas porque sua vida inteira foi uma mentira cuidadosamente construída. Ela disse, suas palavras me atingindo como uma profecia. Você tem coragem de saber a verdade, Marina? Olhei para trás, para o salão vazio onde deveria ter acontecido o meu casamento, e depois para essa mulher misteriosa que afirmava ser minha bisavó. Minha vida havia acabado de desmoronar completamente, e agora ela estava me oferecendo respostas que eu nem sabia que precisava. O vento frio da tarde entrou pela porta aberta, fazendo meu véu dançar como um fantasma. Era como se o próprio universo estivesse me dizendo que não havia volta. Sim, respondi, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Eu preciso saber. Helena sorriu, e desta vez havia esperança naquele sorriso. Ela abriu a porta completamente, e a luz dourada do fim da tarde inundou o interior sombrio da igreja. Eu respirei fundo, sentindo o ar fresco encher meus pulmões, e dei o primeiro passo em direção ao desconhecido. Mas quando cruzei a soleira da porta, Helena me segurou pelo braço com uma força surpreendente. Antes de irmos, ela sussurrou, sua voz carregada de urgência. Você precisa saber que uma vez que eu te contar a verdade, não haverá mais volta. Sua vida nunca mais será a mesma. Você tem certeza absoluta de que quer saber por que todas as mulheres da nossa família estão condenadas a casar sozinhas? Suas palavras me fizeram hesitar por um momento. Olhei para minha mão esquerda, onde o anel de noivado ainda brilhava, um símbolo de promessas quebradas e sonhos desfeitos. Depois olhei para Helena, para seus olhos azuis cheios de décadas de segredos. Havia medo naquele olhar, mas também havia esperança, como se ela acreditasse que eu poderia ser diferente, que eu poderia quebrar o ciclo. Condenadas? Perguntei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. A palavra carregava um peso que ia além da simples má sorte. Sugeria algo mais sombrio, mais permanente. Helena assentiu gravemente, seus dedos ainda agarrados ao meu braço. Existe uma razão, Marina. Uma razão que remonta à nossa ancestral mais distante. E só você pode decidir se quer conhecê-la. O sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Era irônico como um dia que deveria ter sido o mais feliz da minha vida estava terminando com tanta beleza natural. Senti como se estivesse parada na beira de um precipício, prestes a saltar para o desconhecido. Minha vida antiga havia terminado no momento em que percebi que estava sozinha no altar. Agora, Helena estava me oferecendo a chance de descobrir por quê. Me conte tudo, disse finalmente, minha voz ecoando com uma determinação que eu não sabia que possuía. Helena sorriu novamente, e desta vez pude ver um brilho de orgulho em seus olhos. Era como se ela estivesse vendo algo em mim que eu mesma ainda não havia descoberto. Ela me soltou o braço e começou a caminhar pela calçada, sua bengala batendo ritmicamente no concreto. Parte 2. Desenvolvimento. Caminhamos em silêncio pelas ruas da cidade, meus saltos de noiva ecoando no asfalto como um lamento. Helena parecia conhecer cada esquina, cada atalho, como se houvesse percorrido aquele caminho milhares de vezes. A pasta de couro balançava em seu braço a cada passo, e eu podia ouvir o barulho abafado dos papéis lá dentro. O vento frio da tarde fazia meu véu dançar como um fantasma, e eu me sentia como se estivesse caminhando em um sonho estranho. As pessoas na rua nos olhavam com curiosidade. Uma noiva em vestido completo caminhando ao lado de uma senhora idosa era certamente um espetáculo incomum. Onde estamos indo? Perguntei, quebrando o silêncio que havia se instalado entre nós. Helena não respondeu imediatamente, seus olhos fixos em algum ponto distante. Quando finalmente falou, sua voz carregava o peso de décadas de segredos. Para o lugar onde tudo começou, Marina. Para a casa onde sua bisavó viveu, onde sua avó nasceu, onde sua mãe cresceu. Suas palavras me fizeram perceber que eu estava sendo levada para uma parte da minha história familiar que havia sido cuidadosamente escondida de mim. A casa ficava no final de uma rua estreita, escondida entre árvores antigas que pareciam guardar segredos em suas sombras. Era uma construção antiga, com tijolos à vista e janelas de madeira que haviam visto décadas passar. O jardim estava selvagem, com plantas que haviam crescido sem cuidado, criando um ambiente quase mágico. Helena parou na frente do portão de ferro enferrujado e me olhou com uma expressão que misturava nostalgia e tristeza.
Sua mãe jurou nunca mais pisar nesta casa depois que sua avó morreu. Ela disse suavemente. Ela empurrou o portão, que gemeu em protesto, e começamos a caminhar pelo caminho de pedras irregulares. Cada passo que dava me aproximava mais de respostas que eu não tinha certeza se queria ouvir. O cheiro de rosas selvagens misturado com o perfume de lavanda de Helena criava uma atmosfera surreal. Minhas mãos tremiam segurando o vestido para não tropeçar, e eu podia sentir meu coração batendo cada vez mais forte. Era como se a própria casa estivesse me observando, avaliando se eu merecia conhecer seus segredos. Helena, comecei, mas ela me interrompeu com um gesto da mão. Dentro, ela disse simplesmente, retirando uma chave antiga do bolso. Tudo o que você precisa saber está dentro desta casa. A chave rangeu na fechadura, e a porta se abriu revelando um interior mergulhado em sombras. O cheiro de casa fechada há muito tempo me atingiu como uma onda, misturado com algo que eu não conseguia identificar, algo floral, mas antigo, como se flores tivessem morrido e renascido ali por décadas. Entramos lentamente, e Helena acendeu uma lâmpada antiga que jogou sombras dançantes nas paredes. A casa estava perfeitamente preservada, como se fosse um museu de uma época passada. Móveis antigos, fotografias empoeiradas, cortinas de renda que filtravam a luz dourada do entardecer. No centro da sala principal, havia uma mesa de madeira escura sobre a qual estavam dispostos objetos que me fizeram arrepiar, velas brancas, um espelho antigo, e o que parecia ser um vestido de noiva amarelado pelo tempo. Era como se alguém houvesse preparado tudo para minha chegada. Sente-se, Helena disse, indicando uma poltrona de veludo vermelho. Obedeci, o vestido de noiva se espalhando ao meu redor como pétalas de uma flor gigante. Ela se aproximou da mesa e começou a acender as velas uma por uma, cada chama criando mais sombras dançantes nas paredes. Você quer saber por que ninguém apareceu no seu casamento hoje? Perguntou, sua voz ecoando de forma estranha na sala silenciosa. Então precisa saber a história de Isabela Santos, sua trisavó. Ela abriu novamente a pasta de couro e retirou uma fotografia ainda mais antiga que as outras. A imagem mostrava uma mulher de beleza impressionante, com cabelos escuros e olhos penetrantes. Ela usava um vestido que parecia ter sido feito para uma princesa, mas seus olhos carregavam uma tristeza profunda. Isabela era considerada a mulher mais bonita da cidade. Helena continuou, passando os dedos carinhosamente pela fotografia. Homens vinham de cidades distantes apenas para vê-la, e ela tinha pretendentes fazendo fila na porta desta casa. Mas Isabela tinha um dom, Helena prosseguiu, sua voz baixando para um sussurro. Ela podia ver o futuro das pessoas que tocava. E toda vez que um homem pedia sua mão em casamento, ela via a mesma coisa: solidão, traição, abandono. Suas palavras me fizeram tremer. A ideia de que minha trisavó pudesse ter poderes sobrenaturais parecia absurda. Mas havia algo na forma como Helena falava que me fazia acreditar. Então ela fez uma escolha que mudaria o destino de toda a nossa família. Helena se levantou e caminhou até uma estante antiga, de onde retirou um livro encadernado em couro. As páginas estavam amareladas e pareciam frágeis, como se fossem se desfazer ao toque. Isabela escreveu tudo aqui, ela disse, colocando o livro na minha frente. Suas visões, seus medos, e a decisão que tomou na noite antes do seu casamento. Minha respiração ficou presa na garganta quando ela abriu o livro. A caligrafia era delicada, mas as palavras que eu conseguia ler me enchiam de um pressentimento terrível. Ela cancelou o casamento, continuou Helena, mas não de uma forma normal. Isabela foi até a igreja na noite anterior à cerimônia e fez algo que jamais deveria ter feito. Ela virou as páginas do livro, mostrando desenhos estranhos, símbolos que eu não reconhecia, e palavras escritas em uma língua que parecia antiga. Ela fez um pacto, Marina. Um pacto para proteger todas as mulheres da nossa família de sofrimentos no amor, garantindo que nunca fossemos traídas ou abandonadas por homens que não nos mereciam. Minha boca ficou seca como papel. Que tipo de pacto? Perguntei, embora parte de mim já soubesse que não queria ouvir a resposta. Helena me olhou com uma mistura de pena e determinação. Ela pediu que todas as mulheres santos fossem protegidas de relacionamentos que terminariam em dor. Ela disse lentamente. Mas o preço foi que seríamos destinadas a casar sozinhas até que uma de nós fosse corajosa o suficiente para desfazer o que ela havia feito. As velas pareciam tremer, criando sombras que dançavam nas paredes como fantasmas. Eu podia sentir o peso de décadas de solidão feminina naquela sala, como se todas as mulheres da minha família estivessem ali comigo,
sussurrando suas histórias de casamentos vazios e corações partidos. Então foi isso que aconteceu com minha avó? Perguntei, minha voz saindo como um sussurro. E com minha mãe? Helena assentiu gravemente, as lágrimas brilhando em seus olhos. Sua avó Marina se casou sozinha nesta mesma igreja há 60 anos, ela confirmou. Ela usou o vestido que está nesta mesa, esperou por horas, mas ninguém apareceu. Depois ela teve sua filha, sua mãe, mas nunca se casou novamente. Morreu sozinha, como eu provavelmente morrerei. Suas palavras me atingiram como socos no estômago. E sua mãe? Perguntei, lembrando-me de como ela sempre evitava falar sobre relacionamentos, sobre por que meu pai havia desaparecido quando eu era pequena. Sua mãe tentou quebrar o ciclo, Helena respondeu, retirando mais fotografias da pasta. Ela se apaixonou perdidamente pelo seu pai, acreditava que o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer maldição. Mas na noite anterior ao casamento, ele simplesmente desapareceu. Nunca mais deu notícias, nunca explicou por que foi embora. Ela me mostrou uma foto dos meus pais jovens, ambos sorrindo, radiantes de felicidade. Ver aquela imagem me fez perceber que eu havia herdado não apenas os olhos da minha mãe, mas também sua capacidade de acreditar no amor impossível. Então, quando descobriu que estava grávida de você, Helena continuou, ela decidiu que nunca mais se casaria. Que criaria você sozinha, longe desta casa, longe desta história. Ela queria proteger você, mas não percebeu que não se pode fugir do destino. Suas palavras ecoaram na sala silenciosa, e eu comecei a entender por que minha mãe sempre havia sido tão protetora, porque ela nunca falava sobre o passado da família. Ela estava tentando me proteger de uma verdade que eu acabaria descobrindo de qualquer forma. Helena se aproximou do espelho antigo que estava na mesa e o virou na minha direção. Olhe, ela disse suavemente. Olhe e me diga o que você vê. Relutantemente, olhei para meu reflexo. Mas não era apenas meu rosto que eu via. Era como se todas as mulheres da minha família estivessem ali comigo, sobrepostas como fantasmas. Minha trisavó Isabela, minha avó Marina, minha mãe, e agora eu. Todas nós carregando o mesmo peso, a mesma solidão, a mesma maldição que parecia nos seguir através das gerações. Mas você é diferente, Marina, Helena disse, sua voz ganhando uma urgência que me fez olhar para ela. Você tem algo que nenhuma de nós teve, a oportunidade de escolher. Isabela fez o pacto para nos proteger, mas talvez seja a hora de nos libertar. Ela abriu o livro antigo em uma página específica, onde havia um desenho complexo cercado por palavras em uma língua estranha. Existe uma forma de desfazer o que ela fez, mas requer coragem, sacrifício, e principalmente, a crença de que o amor verdadeiro vale qualquer risco. Minha mente estava correndo, tentando processar tudo o que havia ouvido. A ideia de que minha vida inteira havia sido influenciada por uma decisão tomada por uma mulher que eu nunca conheci era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Como? Perguntei, surpreendendo-me com a determinação na minha própria voz. Como eu desfaço algo que foi feito há tanto tempo? Helena sorriu, e pela primeira vez desde que a conheci, seu sorriso parecia genuinamente esperançoso. Primeiro, você precisa encontrar Marcos, ela disse, e meu coração parou por um momento. Ele não desapareceu por acaso, Marina. Ele está sendo influenciado pela mesma força que mantém nossa família separada do amor verdadeiro. Mas se você for corajosa o suficiente para ir atrás dele, se você estiver disposta a lutar pelo que acredita, talvez consiga quebrar o ciclo. Suas palavras me encheram de uma esperança que eu não sentia há horas. Marcos não havia me abandonado. Ele estava sendo afetado por algo que ia além do nosso controle. Onde ele está? Perguntei, me levantando da poltrona com uma energia renovada. Helena fechou o livro e me olhou com seriedade. Ele está no mesmo lugar onde todos os homens que amaram mulheres santos acabam quando se aproxima o dia do casamento, ela disse misteriosamente. Mas encontrá-lo é apenas o primeiro passo. Você terá que fazer uma escolha que nenhuma mulher da nossa família teve coragem de fazer antes. Ela se aproximou da mesa e pegou uma pequena chave prateada que estava escondida sob o vestido amarelado. Esta chave abriu o coração de Isabela uma vez, ela disse, colocando-a na minha mão. O metal estava frio, mas parecia pulsar com uma energia própria. Ela pode abrir o seu também, mas apenas se você estiver disposta a arriscar tudo pelo amor. Fechei minha mão ao redor da chave, sentindo seu peso. Era pequena, mas parecia carregar o destino de gerações de mulheres. Que escolha eu preciso fazer? Perguntei, embora parte de mim já soubesse que a resposta mudaria minha vida para sempre.
Helena me olhou com uma mistura de orgulho e preocupação. Você terá que escolher entre a segurança da solidão que o pacto oferece e a possibilidade de um amor verdadeiro que pode tanto te salvar quanto te destruir, ela disse. Isabela escolheu nos proteger da dor, mas também nos privou da alegria. Você pode escolher diferente. As velas começaram a queimar mais baixo, criando sombras mais profundas na sala. Eu podia sentir o peso de todas as decisões que haviam sido tomadas naquela casa, todos os sacrifícios, todas as renúncias. Mas e se eu falhar? Perguntei, minha voz revelando o medo que estava sentindo. E se eu quebrar o pacto e ainda assim perder Marcos? E se eu acabar condenando todas as futuras mulheres santos a sofrimentos ainda piores? Helena se aproximou e segurou minha mão livre, suas mãos frias mas reconfortantes. Então pelo menos você terá tentado, ela disse suavemente. Pelo menos você terá dado uma chance ao amor, algo que nenhuma de nós teve coragem de fazer completamente. Ela olhou para o relógio antigo na parede, que marcava quase 7 da noite. Mas você precisa decidir agora, Marina. Quanto mais tempo passa, mais difícil será encontrar Marcos. E há algo que você precisa saber sobre o local onde ele está, não é um lugar deste mundo. Minha respiração ficou presa na garganta. O que você quer dizer? Perguntei, embora já soubesse que a resposta seria algo que desafiaria tudo o que eu pensava saber sobre realidade. Helena abriu o livro novamente, mostrando uma página que continha um mapa desenhado à mão. Isabela não fez um pacto comum, Marina. Ela fez um acordo com forças que existem entre os mundos, forças que mantêm as almas dos homens que amam mulheres santos em um lugar de espera até que a maldição seja quebrada ou confirmada. O mapa mostrava um local que parecia familiar, mas distorcido, como se fosse uma versão sombria de um lugar que eu conhecia. É um reflexo da nossa cidade, Helena explicou. Mas é um lugar onde o tempo não passa da mesma forma, onde as emoções se tornam reais e onde você terá que enfrentar não apenas seus medos, mas os medos de todas as mulheres santos que vieram antes de você. Suas palavras me fizeram tremer, mas também me encheram de uma determinação que eu não sabia que possuía. Como eu chego lá? Perguntei, sabendo que não havia mais volta. Helena sorriu, e eu pude ver décadas de esperança finalmente se realizando em seus olhos. O espelho, ela disse, indicando o espelho antigo na mesa. Mas primeiro, você precisa entender que uma vez que cruzar para o outro lado, você não poderá voltar da mesma forma. Você voltará diferente, ou não voltará. Ela pausou, me dando tempo para processar suas palavras. Você tem certeza absoluta de que quer fazer isso? Olhei para o espelho, onde meu reflexo parecia vacilar como se fosse feito de água. Depois olhei para Helena, para a mulher que havia arriscado tudo para me dar uma chance que ela nunca teve. Sim, respondi, minha voz ecoando com uma convicção que parecia vir de muito mais fundo do que eu mesma. Eu vou encontrar Marcos. Vou quebrar essa maldição. E vou dar à nossa família a chance de conhecer o amor verdadeiro. Helena assentiu e se aproximou do espelho. Ela colocou as mãos ao redor da moldura antiga e começou a sussurrar palavras em uma língua que eu não reconhecia. Lentamente, a superfície do espelho começou a ondular, como se fosse feita de água prateada. Lembre-se, ela disse, sua voz se tornando distante. A chave abrirá o que você mais precisa encontrar, mas apenas se você estiver disposta a entregar seu coração completamente. Não há meio termo no amor verdadeiro, Marina. Respirei fundo, sentindo o peso do vestido de noiva que agora parecia uma armadura, e me aproximei do espelho. Minha reflexão havia desaparecido completamente, substituída por uma visão nebulosa de um lugar que parecia familiar mas impossível. Marcos, sussurrei, como se seu nome fosse uma oração. Eu vou te encontrar. E então, com a chave prateada apertada na mão e o coração batendo como um tambor de guerra, dei um passo em direção ao espelho. Mas no exato momento em que minha mão tocou a superfície prateada, Helena me segurou pelo braço com uma força desesperada. Espere! Ela gritou, e eu pude ver terror absoluto em seus olhos. Há algo que eu não te contei. Algo que descobri apenas recentemente. Suas palavras me paralisaram. O que você está prestes a enfrentar do outro lado não é apenas a maldição. É Isabela. Ela ainda está lá, Marina. E ela não quer que a maldição seja quebrada. O terror nos olhos de Helena me fez recuar do espelho por um instante. Minha mente lutava para processar o que ela havia acabado de revelar. Como assim ela ainda está lá? Perguntei, minha voz tremendo. Ela morreu há mais de 100 anos. Helena balançou a cabeça lentamente, suas mãos tremendo enquanto segurava meu braço.
Quando você faz um pacto com forças sobrenaturais, Marina, você não simplesmente morre. Você se torna parte do que criou. Suas palavras ecoaram na sala, e eu senti como se o ar tivesse ficado mais denso, mais difícil de respirar. Isabela se tornou a guardiã da maldição. Helena continuou, sua voz baixando para um sussurro urgente. Ela vive no mundo entre mundos, mantendo o pacto vivo, protegendo nossa família da forma que ela acredita ser a melhor. Mas também mantendo todos os homens que amamos presos lá, esperando por uma libertação que ela não pretende dar. Olhei para o espelho, onde a superfície prateada ainda ondulava como água perturbada. A ideia de enfrentar minha própria ancestral, uma mulher que havia se sacrificado para nos proteger mas que agora se tornará a nossa prisão, era aterrorizante. Então ela vai tentar me impedir? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Helena assentiu gravemente. Ela vai usar todos os seus poderes, todos os medos que você carrega, todas as dúvidas sobre o amor para te convencer de que o pacto deve continuar. Ela vai te mostrar visões do que pode acontecer se você quebrar a maldição, homens que podem te trair, te abandonar, te machucar. Suas palavras me fizeram tremer, mas também acenderam uma chama de determinação dentro de mim. Mas eu preciso tentar, não é? Preciso dar uma chance ao amor verdadeiro. Helena me olhou com uma mistura de orgulho e tristeza. Sim, você precisa. Mas há uma coisa que você deve saber antes de ir. Ela soltou meu braço e caminhou até a estante, de onde retirou uma pequena boneca de porcelana. A boneca tinha cabelos escuros como os meus e usava um vestido de noiva em miniatura. Esta boneca pertenceu a Isabela. Ela a fez para representar a primeira mulher Santos que seria corajosa o suficiente para quebrar a maldição. Ela sempre soube que esse dia chegaria. Peguei a boneca, que parecia pulsar com uma energia estranha em minhas mãos. Se Isabela sempre soube que alguém tentaria quebrar a maldição, perguntei, confusa. Por que ela lutaria contra isso? Helena sorriu tristemente. Porque às vezes, Marina, proteger se torna uma obsessão. Isabela passou tanto tempo protegendo nossa família da dor que esqueceu que também estava nos protegendo da alegria. Ela se tornou prisioneira do próprio sacrifício. Guardei a boneca no bolso do vestido, sentindo seu peso pequeno mas significativo. Era como se estivesse carregando uma parte da alma de Isabela comigo. Respirei fundo e me virei novamente para o espelho. A superfície prateada parecia mais agitada agora, como se soubesse que eu estava prestes a cruzar. Há mais uma coisa, Helena disse, sua voz carregada de urgência. Quando você encontrar Marcos, ele pode não te reconhecer imediatamente. O mundo entre mundos afeta a memória, distorce as emoções. Você precisará lembrá-lo de quem vocês são juntos, do amor que compartilham. Suas palavras me encheram de uma nova preocupação. E se eu chegasse até Marcos e ele não se lembrasse de mim? E se eu não conseguir? Perguntei, minha voz revelando o medo que estava sentindo. Helena se aproximou e colocou as mãos em meus ombros. Então você voltará, e nossa família continuará como sempre foi. Mas se você conseguir, se você realmente quebrar a maldição, todas nós seremos libertadas. Sua mãe poderá encontrar o amor novamente. Eu poderei conhecer a paz antes de morrer. E você? Ela pausou, seus olhos brilhando com lágrimas. Você poderá ter a vida que sempre sonhou. Olhei uma última vez para Helena, para a mulher que havia arriscado tudo para me dar essa chance. Obrigada, disse simplesmente, sabendo que nenhuma palavra poderia expressar completamente minha gratidão. Ela sorriu, e eu pude ver décadas de esperança finalmente se realizando em seus olhos. Vá, Marina. Vá encontrar seu amor e quebre as correntes que nos prendem há tanto tempo. Suas palavras ecoaram na sala como uma bênção. Coloquei a mão no espelho, e a superfície fria imediatamente envolveu minha palma como água gelada. Senti uma força me puxando para dentro, como se o próprio espelho estivesse vivo e me chamando. Lembre-se, Helena gritou enquanto eu era sugada para dentro. O amor verdadeiro exige coragem, mas também oferece a maior recompensa. Suas palavras foram as últimas coisas que ouvi antes de ser completamente engolida pela luz prateada. Quando emergi do outro lado, me encontrei em uma versão distorcida da cidade que eu conhecia. As ruas eram as mesmas, mas tudo parecia feito de névoa e sombras. O céu tinha uma cor púrpura estranha, e não havia sol nem lua, apenas uma luz difusa que vinha de lugar nenhum. Meu vestido de noiva brilhava com uma luminosidade própria naquele lugar estranho, como se fosse feito de luz condensada. Eu podia sentir que não estava mais em meu mundo, mas em um lugar onde as emoções tinham vida própria. Comecei a caminhar pelas ruas nebulosas,
procurando por Marcos. Cada passo ecoava de forma estranha, como se eu estivesse caminhando sobre água. As casas ao meu redor pareciam familiares, mas distorcidas, como reflexos em espelhos quebrados. Foi então que a vi, uma figura feminina caminhando em minha direção, vestida com um vestido de noiva que parecia ser feito de sombras e luz. Mesmo à distância, eu soube imediatamente quem era. Isabela Santos, minha trisavó, a criadora da maldição que havia moldado nossas vidas. Marina, ela disse, sua voz ecoando como se viesse de muito longe. Eu sabia que você viria. Você é exatamente como eu era na sua idade, corajosa, determinada, disposta a arriscar tudo. Pelo amor. Ela se aproximou, e eu pude ver que era ao mesmo tempo jovem e velha, como se todas as idades que ela havia vivido estivessem sobrepostas em seu rosto. Mas você não entende o que está fazendo. Você não compreende o preço que o amor verdadeiro exige. Eu compreendo melhor do que você pensa, respondi, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Compreendo que você nos protegeu, mas também nos privou da chance de escolher. Compreendo que você sacrificou sua própria felicidade para nos manter seguras, mas talvez seja a hora de confiar que podemos fazer nossas próprias escolhas. Isabela sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era um sorriso carregado de séculos de tristeza e solidão. Você quer ver o que acontece quando as mulheres santos amam de verdade? Ela perguntou, estendendo a mão para mim. Quer ver por que criei a maldição? Hesitei por um momento, mas depois peguei sua mão. Imediatamente, fui bombardeada por visões, gerações de mulheres santos sendo traídas, abandonadas, machucadas por homens que prometeram amá-las. Vi corações partidos, lágrimas derramadas, vidas destruídas pelo amor que se revelou falso. Era como se ela estivesse me mostrando todos os piores cenários possíveis. Agora você entende, Isabela disse, soltando minha mão. Eu não criei a maldição por crueldade. Criei por amor. Para proteger você, sua mãe, sua avó, todas nós de uma dor que é pior que a solidão. Suas palavras quase me convenceram, quase me fizeram acreditar que ela estava certa. Mas então me lembrei do rosto de Marcos, do amor que eu havia visto em seus olhos, da forma como ele me fazia sentir completa. Mas você também nos privou da alegria, respondi. Nos privou da chance de conhecer o amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Isabela riu, mas era uma risada amarga. Não existe amor verdadeiro, Marina. Existe apenas ilusão, paixão que se desvanece, promessas que se quebram. Eu vi o futuro de todos os homens que amaram mulheres santos, e em todos eles vi a mesma coisa, abandono. Suas palavras me atingiram como facas, mas eu me forcei a permanecer firme. Então me mostre Marcos, desafiei. Me mostre o futuro dele. Se você estiver certa, se ele realmente me abandonaria, eu voltarei e aceitarei a maldição. Isabela me olhou com surpresa, como se não esperasse que eu fosse tão ousada. Você tem certeza? Perguntou. Você está disposta a ver a verdade, mesmo que ela destrua seu coração? Assenti, apertando a chave prateada que Helena havia me dado. Sim, porque se existe uma chance, mesmo que pequena, de que o amor verdadeiro exista, vale a pena lutar por ela. Isabela sorriu novamente, mas desta vez havia respeito em seus olhos. Muito bem, ela disse, fazendo um gesto com a mão. Mas lembre-se, você pediu para ver. O mundo ao nosso redor começou a se transformar, e de repente eu estava em um lugar que parecia um jardim eterno. No centro do jardim, sentado em um banco de pedra, estava Marcos. Ele parecia perdido, confuso, como se estivesse preso em um sonho do qual não conseguia despertar. Meu coração se apertou ao vê-lo, e eu tive que me controlar para não correr até ele imediatamente. Marcos, chamei suavemente, me aproximando devagar. Ele ergueu os olhos, e por um momento não houve reconhecimento neles. Depois, lentamente, a confusão deu lugar à surpresa e depois ao alívio. Marina, ele sussurrou, se levantando cambaleante. Você está realmente aqui? Eu pensei que fosse apenas outro sonho. Lágrimas começaram a correr pelo meu rosto enquanto eu corria para seus braços. Eu estou aqui, murmurei contra seu peito, sentindo o calor familiar do seu abraço. Eu vim te buscar. Vim te levar para casa. Mas quando olhei para Isabela, vi que ela estava sorrindo de uma forma que me fez gelar. Agora vou te mostrar o que você veio ver, ela disse, e de repente o mundo ao nosso redor começou a mudar novamente. Desta vez, eu estava vendo visões do futuro, Marcos e eu casados, felizes por alguns anos, mas depois. As visões me mostraram Marcos se afastando,
encontrando outra mulher, me deixando sozinha com filhos para criar. Vi discussões, traições, o amor se transformando em ressentimento. Vi a mim mesma envelhecendo sozinha, exatamente como todas as mulheres santos antes de mim. As imagens eram tão reais, tão convincentes, que por um momento quase acreditei que fossem verdade. Quase deixei que o medo tomasse conta de mim. Mas então me lembrei das palavras de Helena: o amor verdadeiro exige coragem. E percebi algo que Isabela não esperava que eu percebesse. Essas visões, disse, ainda segurando Marcos, elas são baseadas no medo, não na realidade. Você está me mostrando as piores possibilidades, mas e as melhores? E se Marcos e eu ficarmos juntos para sempre? E se nosso amor for realmente verdadeiro? Isabela pareceu surpresa com minha percepção. Mesmo que houvesse uma chance, ela respondeu, vale a pena arriscar a destruição certa pela possibilidade incerta da felicidade. Olhei para Marcos, que ainda parecia confuso, mas estava me olhando com tanto amor que meu coração quase explodiu. Sim, respondi com convicção. Porque sem amor, sem a possibilidade de sermos felizes, o que é a vida? Apenas existência vazia. Você nos condenou a uma vida sem cor, sem alegria, sem esperança. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, e eu pude ver que minhas palavras haviam tocado algo nela. Você sabe, ela disse finalmente, há mais de 100 anos que estou aqui, protegendo nossa família. Há mais de 100 anos que não sinto o calor de um abraço, o prazer de uma risada, a alegria de uma esperança realizada. Talvez eu tenha me esquecido de que proteger alguém também significa dar a eles a chance de escolher. Suas palavras me encheram de esperança. Então me deixe escolher, pedi, estendendo a mão para ela. Deixe nossa família escolher. Deixe que cada uma de nós decida se quer arriscar o coração pelo amor. Isabela olhou para minha mão estendida, depois para Marcos, que finalmente parecia estar despertando completamente do transe em que estava. E se você estiver errada? Perguntou. E se eu quebrar a maldição e você acabar sofrendo exatamente o que tentei evitar? Então pelo menos eu terei vivido, respondi. Pelo menos eu terei tentado. E talvez, apenas talvez, eu prove que o amor verdadeiro existe e vale todos os riscos. Isabela sorriu, e desta vez era um sorriso verdadeiro, carregado de uma tristeza que finalmente encontrava paz. Você me lembra tanto de mim quando eu era jovem, ela disse suavemente. Talvez seja a hora de deixar que outra mulher santo seja corajosa em meu lugar. Ela estendeu a mão e tocou meu rosto carinhosamente. Muito bem, Marina. Você venceu. Quebrou não apenas a maldição, mas também minha própria obstinação. Senti uma energia estranha percorrer meu corpo, como se correntes invisíveis estivessem se partindo ao meu redor. Mas lembre-se, ela continuou, agora você está livre para amar, mas também livre para sofrer. Está preparada para assumir essa responsabilidade? Assenti, apertando a mão de Marcos com força. Eu estou, respondi, e pela primeira vez em mais de 100 anos, senti que nossa família estava verdadeiramente livre. Isabela sorriu uma última vez, e depois começou a se desvanecer como fumaça. Viva, Marina, foram suas últimas palavras. Viva de verdade. E então ela desapareceu, deixando apenas Marcos e eu naquele jardim eterno que agora começava a se transformar, nos levando de volta ao mundo real. Quando abri os olhos, estava de volta na casa antiga, com Helena me segurando nos braços. Conseguiu! Ela gritou, lágrimas de alegria correndo por seu rosto. Eu senti quando a maldição se quebrou. Senti como se um peso que eu carregava há décadas tivesse finalmente saído dos meus ombros. Olhei ao redor, procurando por Marcos, e o encontrei sentado em uma cadeira próxima, parecendo desorientado mas completamente desperto. Marina, ele disse, se levantando e vindo até mim. Eu me lembro de tudo agora. Lembro de ter desaparecido, de estar em um lugar estranho, de não conseguir voltar para você. Mas você veio me buscar. Suas palavras me encheram de uma alegria que eu nunca havia sentido antes. Sempre viria, respondi, beijando-o suavemente. Porque nosso amor é verdadeiro. E amor verdadeiro vale qualquer luta. Helena nos observou com lágrimas nos olhos. Vocês dois merecem uma celebração adequada, ela disse, sorrindo. Que tal um casamento de verdade, com convidados de verdade, em uma igreja cheia de pessoas que os amam? Marcos e eu nos olhamos e sorrimos. Seria perfeito, concordamos em uníssono. Mas desta vez, eu sabia que ninguém desapareceria. Desta vez, nossa família estaria lá para nos apoiar. Uma semana depois, eu estava novamente na mesma igreja,
no mesmo vestido de noiva, mas desta vez o cenário era completamente diferente. A igreja estava lotada. Minha mãe estava na primeira fileira, chorando de alegria, finalmente livre para amar novamente. Helena estava ao meu lado como minha madrinha, radiante de felicidade. Amigos que eu pensava ter perdido estavam lá, explicando que haviam sentido uma estranha compulsão para ficar longe do casamento anterior, mas que agora se sentiam completamente livres para celebrar conosco. Quando Marcos e eu trocamos votos, senti como se estivéssemos fazendo mais do que apenas nos casando. Estávamos quebrando um ciclo de solidão que havia durado gerações. Estávamos provando que o amor verdadeiro não apenas existe, mas que vale qualquer sacrifício. E quando o padre nos declarou marido e mulher, senti que Isabela estava lá conosco, finalmente em paz, finalmente livre da prisão que ela mesma havia criado. Naquela noite, enquanto dançávamos em nossa festa de casamento, Helena se aproximou de mim. Você sabe, ela disse, sorrindo, acabei de receber uma ligação. Sua mãe marcou um encontro para a próxima semana. Parece que a maldição bem quebrada libertou todas nós. Olhei para minha mãe, que estava dançando pela primeira vez em anos, e senti meu coração transbordar de gratidão. Anos se passaram, e Marcos e eu construímos uma vida linda juntos. Tivemos filhos, enfrentamos desafios, mas nosso amor apenas cresceu. Às vezes, quando olho para o espelho antigo que agora fica em nossa casa, penso em Isabela e em como ela finalmente encontrou paz. Penso em como o amor verdadeiro realmente vale qualquer risco, qualquer luta, qualquer sacrifício. E agora, sempre que conto essa história para minha filha, termino com as mesmas palavras que Isabela me disse naquele jardim eterno. Viva de verdade. Porque o amor verdadeiro existe, e quando você o encontrar, ele mudará não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. E aí, pessoal? Vocês ficaram chocados com essa reviravolta? Quem aqui já viveu uma história de amor que parecia impossível, mas que valeu a pena lutar? Comentem aí embaixo contando suas experiências. E já que vocês chegaram até aqui, comentem de qual cidade estão assistindo. Adoro saber de onde vocês são e como essas histórias chegam até vocês. Se você gostou dessa história sobrenatural de amor e mistério, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Tenho certeza de que vocês vão amar o que está por vir. E me digam, vocês acreditam que o amor verdadeiro vale qualquer sacrifício? Que as maldições familiares podem ser quebradas com coragem? Deixem suas opiniões nos comentários. Adoro ler cada uma delas.